Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao nosso módulo de conjuntos. Nessa primeira aula a gente vai dar uma olhada nas noções básicas, né, dos conjuntos e vai trabalhar também algumas propriedadezinhas. Gente, começando pela nossa noção básica de conjuntos, né, vamos parar para pensar o seguinte. Se eu falar para vocês a seguinte frase: o conjunto dos estados brasileiros da região sul são, já testando, né, os nossos conhecimentos de geografia, a gente pode dizer facilmente que o conjunto dos estados brasileiros da região sul são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, certo? São só esses três estados. Então aqui, gente, nós já temos um conjunto, o conjunto dos estados brasileiros da região sul. Em matemática, a gente traz alguma notaçãozinha, né, um pouquinho mais apurada do que só isso aqui. Então, repara, se a gente fosse fazer isso daqui, né, enfim, fosse escrever isso de uma forma matemática, a primeira coisa que a gente ia precisar seria dizer qual é o nome desse conjunto, né? Vamos dar um nome matemático para isso. Digamos que o nosso conjunto dos estados brasileiros da região sul se chame conjunto S. E, portanto, nós vamos dizer que o nosso conjunto S, o nosso conjunto dos estados brasileiros da região sul, é um conjunto formado por três elementos, sendo esses três elementos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ok? Então, gente, vamos lá. Se a gente tem esses elementos aqui dentro, e uma coisa que eu quero destacar, que é muito importante, gente, tá? É que vocês prestem muito atenção no vocabulário que eu vou usar dentro do curso de conjuntos, tá? A gente acaba perdendo alguma notinha, alguma questão em conjuntos justamente por errar um pouquinho do vocabulário. Então, se eu disser para vocês que esse é o nosso conjunto S, é o conjunto do RS, SC e Paraná, nós dizemos que esses caras que estão aqui dentro são os nossos elementos, certo? E quando a gente quer se referir, dizer que tem um elemento dentro de um conjunto, a gente vai falar o seguinte, tá? Que o Rio Grande do Sul, enfim, olha só, se eu quero, né, me dizer que esse elemento, que o Rio Grande do Sul, está dentro do conjunto dos estados brasileiros da região sul, eu vou dizer que o Rio Grande do Sul pertence a pertence ao conjunto S, certo? Então, gente, basicamente o que a gente faz, né, em matemática é escrever essas coisas que a gente fala em português de uma forma matemática, de uma forma que tenha uma expressão que a gente possa, né, escrever de uma forma mais fácil. Então, escrever, né, que RS pertence ao conjunto S, em matemática a gente escreve RS pertence ao conjunto S. Certo, gente? Basicamente é isso que a gente precisa saber, né, de conjuntos para começar. Mas, se a gente estiver falando de um elemento que não está dentro desse conjunto, vamos parar para pensar, qualquer um. Por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não faz parte do conjunto, né, dos estados brasileiros da região sul. Então, Rio de Janeiro não pertence ao nosso conjunto S. Ok, gente? Beleza, né? Então aqui a gente já começou e aqui é o vocabulário que eu preciso que vocês tenham bem claro em mente. Elementos pertencem a conjuntos, ok? Lembra dessa frase? Elementos pertencem a conjuntos. Agora a gente vai ver algumas propriedadezinhas, né, mais importantes aqui que a gente precisa também para trabalhar com conjuntos. A primeira delas é que se a gente quiser determinar um conjunto, a gente pode determinar uma certa condição, né? Um conjunto pode ser delimitado através de uma condição. Então, repara, um número que satisfaz a condição x ao quadrado menos 16 igual a zero. Vamos calcular um pouquinho? Então, vamos lá. X ao quadrado menos 16 igual a zero, se eu quiser descobrir quem é esse x ao quadrado, eu vou dizer o quê? X ao quadrado é igual a 16 e, portanto, x é igual a raiz quadrada de 16 e, portanto, x vale mais ou menos 4. Ok? Então, me diz uma coisa, gente. Quem é o conjunto? Quem é o conjunto que satisfaz essa condição x ao quadrado menos 16? O conjunto que satisfaz a condição x ao quadrado menos 16 é o conjunto formado pelos elementos menos 4 e 4.
Simples assim. Tu pode dizer, enfim, eu quero formar um conjunto apenas com números positivos e inteiros, enfim. Você pode criar uma condição para tu estabelecer um conjunto, ok? Segunda propriedadezinha rápida aqui é a igualdade. Essa aqui parece ser muito óbvia, né? Basicamente, se dois conjuntos vão ser iguais quando eles possuem os mesmos elementos. Então, se eu tenho aqui um conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3, e esse conjunto eu chamo de A, o meu conjunto B, que também possui os elementos 1, 2 e 3, é um conjunto igual ao nosso conjunto A. Portanto, né, A é igual a B. Ok, gente? Isso aqui é muito simples, né? Acho que ninguém no universo tem dúvida disso. Dois conjuntos são iguais quando eles possuem rigorosamente os mesmos elementos. Gente, avançando então, conjunto vazio, conjunto unitário e conjunto universo são três coisas para finalizar essa aula que também são muito importantes. O que é o conjunto vazio, gente? Né? Bom, ele é bastante intuitivo também, né? Conjunto vazio é um conjunto que não possui nenhum elemento. E o que é bastante complicadinho, né, que às vezes o pessoal confunde sobre o conjunto vazio, é que eu já vi, pelo menos, alunos comentarem que um conjunto que tem um zero dentro é um conjunto vazio. Negativo, tá? O conjunto vazio não tem elementos e o zero é um elemento. Portanto, gente, o conjunto vazio não possui elementos e tu pode representar ele da forma, né, vazio, esse aqui é o símbolo de vazio, ou então, se tu criar, né, a notação de conjuntos que a gente já viu, que é entre chaves, certo? E não colocar nada dentro. Isso daqui, essas duas coisas significam vazio, ok? Conjunto vazio. Gente, só antes de passar naquela notação, quero colocar aqui, né, um conceito que é o conjunto unitário. Conjunto unitário é o conjunto que apresenta apenas um elemento. Então, como o exemplo anterior ali, né, se eu tenho um conjunto com um elemento que é o zero, então esse conjunto aqui é um conjunto unitário. Se eu tenho o conjunto com 1, conjunto com 107 ou conjunto com 555, todos esses são conjuntos unitários porque eles possuem apenas um elemento. Então, uma das notações também que é importante a gente saber, gente, é que se eu escrever vazio, é muito diferente do que eu colocar o vazio dentro de um conjunto, certo? O que isso daqui significa, gente? Isso daqui é um conjunto unitário que tem dentro dele o quê? Um único elemento que é o conjunto vazio. Ok? Vou repetir, tá? Conjunto unitário é um conjunto que apresenta apenas um elemento, ok? A notação de conjunto vazio é esse símbolozinho de vazio ou então as chaves sem nenhum elemento dentro. Se tu cometer o equívoco de colocar o vazio dentro de chaves, o que tu está escrevendo, o que isso significa é este é um conjunto unitário, pois tem um único elemento e esse único elemento é o conjunto vazio. Ok? Beleza, então, né? Vamos então aqui para a última parte, que é a parte do conjunto universo. Vamos lá. Conjunto universo, gente, é um conceito assim que a gente precisa ter um pouquinho de abstração, né? Olhar para uma coisa maior. Então, o conjunto universo, né, a gente pode descrever como todos os elementos que estamos trabalhando em uma determinada situação. Poxa, que legal essa definição, né? Essa definição que a gente tem aqui torna bem claro por que esse nome de conjunto universo, certo? Então, gente, basicamente é o seguinte, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui é o conjunto universo dos números inteiros. Então, por que eu estaria falando conjunto universo dos números inteiros? Se eu falo conjunto universo dos números inteiros, eu quero falar o quê? Todos os números inteiros. Quem são os números inteiros, gente? Números inteiros são menos 2, não, lá vem dos confins do infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e por aí vai, certo? Então, o conjunto universo dos números inteiros, eu estou me referindo a todo o conjunto dos números inteiros.
Agora a gente seria bem diferente do que se a gente tivesse, né, falando aqui, né, esse é o nossos inteiros, né, como é macetezinho para lembrar. Mas eu poderia estar falando de um conjunto que só tem inteiros. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 é um conjunto que só tem números inteiros também, mas não é o conjunto universo dos números inteiros. Então, gente, esse conceito de conjunto universo é um conjunto muito mais para nos ajudar a compreender se nós estamos trabalhando com uma parte inteira, né, o todo, né, da compreensão desse conteúdo que a gente está trabalhando, ou então se a gente está olhando uma parte. Então, como por exemplo, né, o conjunto universo dos números inteiros e um outro conjunto que só tem números inteiros, mas, né, não é o conjunto universo dos números inteiros. Ok, gente? Bom, então é o seguinte, essa primeira aula é essa aula introdutória com bastante conceito, bastante coisa. Na próxima aula a gente já começa com a parte de subconjuntos e vamos logo em seguida para os exercícios. Ok, gente? Até mais!